Olá, gente! Tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula de história aqui no Vitória Ensina em Casa? Estão preparados? Mais uma vez, mais uma semana aqui juntinho de vocês, tá certo? Alunos aí do segundo ano. Professora Fernanda, ela em breve volta, tá certo? Enquanto isso, vocês vão assistir a aula comigo! E hoje temos um tema muito 10, muito massa. Espero que todos vejam, entendam direitinho, que a gente vai falar sobre coisa bem legal hoje, tá bom? Então, ó, preste atenção na aula bem direitinho pra gente fazer os exercícios, responder tudo bem tranquilo, tá bom? Simbora pra nossa aula de hoje, vamos lá? A nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o indivíduo como um sujeito histórico e que faz parte de uma sociedade. Como assim, professora? Um indivíduo, um sujeito histórico que faz parte da sociedade? Sim, você enquanto pessoa humana, né? Você faz parte de uma sociedade, não é verdade? Você está inserido na sua comunidade, dentro da sua casa, entre os seus familiares. Então você é um indivíduo, sim, que tem uma história para poder contar, tá bom? Mas vamos embora que a gente não pode perder tempo. Vamos lá. Vamos lá ver o que a gente vai falar sobre esse sujeito histórico. Prestem atenção. Sujeito que participa do processo histórico que é modificado pelo contexto histórico que está inserido e que contribui para a mudança e construção da história. Certo? Então, o sujeito ele tem essa função de estar dentro da sociedade, de construir, criar uma história junto com ela e também se modificar. Por exemplo, vamos citar um exemplo, um objeto, tá bom? Com o passar do tempo, né? O celular, por exemplo, o celular. Até porque na aula de geografia a gente vai ver meios de comunicação também. Então se liga aí na aula de manhã, tá? Então vê só. O celular, antigamente, ele era de um jeito. Com o tempo foi passando, ele foi se modernizando, ele foi mudando. Então, ele faz parte da história e a história dele fez com que ele se modificasse também, criando aí novas tecnologias para si próprio. A mesma coisa é o ser humano. O pensamento que eu tenho hoje não é um pensamento que muitas pessoas tiveram no passado. Até porque o nosso aprendizado, ele evolui. Por exemplo, você, criança, quando era bebezinho, você já sabia de todas as letras? Já sabia de todos os números? Não. Você nem sabia ler. Você nem enxergava direito. Você não sabia nem andar. Não é? Então, com o tempo, você foi crescendo e foi evoluindo. Foi aprendendo cada dia mais. Então, você é um sujeito histórico, porque você está constantemente crescendo e evoluindo dentro da história. Beleza? Vamos lá, seguindo. E a sociedade? O que é sociedade? Que todo mundo fala, sociedade. O que é sociedade? Vamos lá. Uma sociedade é um grupo de indivíduos que se relacionam, né? A fim de conseguir e de preservar seus objetivos comuns. Os objetivos comuns compartilhados pelos membros da sociedade são os próprios objetivos da sociedade, ou seja, o bem comum. Então, a sociedade é um grupo de pessoas que estão ali, trocando, se relacionando, trocando informações, convivendo junto. Por exemplo, dentro da sua casa, você tem o quê? Seu papai, sua mamãe, vovô, tios, primos. Tem gente que tem um monte de gente que vive dentro de uma casa só. Não é verdade? Então, ali é uma pequena sociedade onde todos se relacionam, tá bom? E que seguem regras, que seguem todos os seus limites dentro de casa, que a gente não pode dizer, porque eu sou dono da casa, eu vou jogar lixo no meio da minha casa. Não, existem as regras. Não é verdade? Pronto. Então, o sujeito, o ser humano, a pessoa que vive em conjunto dentro da sociedade, ele tem regras a se seguir. Isso se chama bem comum, porque é o comum de todos. Para a gente viver bem, a gente tem que se respeitar. Resumindo mesmo a história.
Tá certo? Ok? Vamos lá. Sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sob o mesmo regime político e econômico, em um mesmo território e sob as mesmas regras de convivência. Tá certo? Por exemplo, também, a nossa cidade de Vitória de Santo Antão, ela é uma grande sociedade também, onde a gente é regido por um poder político, onde a gente segue as regras, onde nós temos os nossos direitos e os nossos deveres, tá? Então, isso aí é viver em sociedade, tá bom? É o conjunto de pessoas que se relacionam bem. Vamos lá, seguindo. Indivíduo versus sociedade. E aí, vamos separar os dois para saber o que cada um é? Vê. Não existe sociedade sem indivíduo. Não existe. Não existe. Como é que eu vou saber que ali tem uma sociedade se não tem gente? Então, uma coisa se liga na outra. Eles não podem se separar. Então, se há indivíduo, se há uma pessoa e existem várias pessoas ali, ele cria automaticamente uma sociedade. O indivíduo é um ser social, porque ele se relaciona, ele fala com a outra pessoa. Ou seja, você dentro da sua casa, você é mudo? Não, você se relaciona, não é? Seja por línguas de sinais, seja pela fala oral, não é? Seja pela escrita também. Você se relaciona com as pessoas, tá bom? Você não é estático, você não é parado, não. Você tá em movimento, se relacionando, tá bom? As pessoas precisam se relacionar e assim viverem em sociedade, certo? A partir desses relacionamentos, nascem os fatos históricos. Eita, chegou no ponto que eu queria. Pessoal, então é a partir da convivência que você tá tendo ali em família, na escola, na igreja, na vizinhança, é que se constrói os fatos históricos. Deu para entender? Ah, professora, minha mãe dizia que antigamente na minha rua juntava ela e as vizinhas para brincar de amarelinha, de corda, de elástico. Isso aí são memórias. E isso faz com que se crie fatos históricos. Porque você é um sujeito que faz parte da sociedade e que conta uma história. Olha aí, tudo se ligando. Ligou? Pronto. Vamos lá. Daí temos algumas pessoas, sujeitos, né, que fizeram um grande levante na história do nosso Brasil. Brasil é o país em que a gente vive, né? E dentro desse nosso país lindão, maravilhoso, existem vários personagens históricos que existiram lá no passado, fizeram história e que até hoje a gente lê nas páginas dos livros, fica prestando atenção na professora contando a história, porque fizeram a diferença. Vamos ver o nome de alguns? Por exemplo, tem esse carinha aqui, ó, Dom Pedro I, olha aí. Um cara, uma pessoa, né, que fez uma história dentro do nosso Brasil. Aí, ó, nosso querido Dom Pedro I. Temos também Santos Dumont, cara que inventou o avião. Olha aí, ó. Contou ou não contou a história? Até hoje tem avião pra cima e pra baixo aí. Tá vendo? Temos aqui, ó, Princesa Isabel, filha de Dom Pedro, onde foi ela que assinou a lei que libertava os escravos da escravidão. Temos também esse senhorzinho aqui, ó, Duque de Caxias, um soldado, né, que ele representou o Brasil por um determinado tempo, certo? Que até hoje ele tem a imagem dele como soldado, né, relacionado ao Dia do Soldado, que é lá em agosto. Então, olha aí, figuras históricas que contaram a história dentro do nosso Brasil. Olha que lindo, não é verdade? E não só eles, viu? Temos muitos outros personagens importantíssimos. Além disso, também temos os índios, os negros africanos, que contam uma história porque viveram em sociedade e que contam a história do nosso Brasil também. Sujeitos históricos. Vamos lá. E temos também, claro, eu tinha que falar da nossa Vitória, né?
temos vitorienses que fizeram história dentro da nossa cidade. Vamos ver alguns deles, viu? Porque, ó, tem um monte. Vamos ver alguns. Temos aqui, ó, Henrique de Holanda, tá? Poeta, escritor, desenhista e industrial vitoriense. Teve uma figura importantíssima dentro da nossa cidade, tá? Temos Mariana Malha, que se apresentou como enfermeira ao Batalhão de Voluntários da Pátria em 12 de setembro de 1865, com apenas 19 anos. Olha a coragem dessa mulher. Nossa, que mulher corajosa! Tá vendo aí? Ela fez aí, ó, parte, né, desse grande número de pessoas que fizeram uma história muito bonita dentro da nossa Vitória de Santo Antão, tá? E é uma mulher. Olha que maravilha. Daqui a pouco a gente vai passar um videozinho para vocês que vocês vão amar. Tenho certeza que vocês já tenham visto aí nas redes sociais, mas eu vou passar daqui a pouco aqui na nossa aula para vocês verem, tá bom? Quem não viu, vai se ligar. As mulheres vitorienses que marcaram a história. Veja só, nesse mês de março, no início do mês, tivemos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, inspirado em mulheres que fizeram a história, que são sujeitos históricos. Então, o Dia Internacional da Mulher também tem vários personagens femininos importantes e que contam a história. Porque para esse dia existir, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, teve que ter uma história. E se tem uma história, alguém tem que ter vivido e contado. A história se cria por si só? Não, ela não se cria por si só. Tem que ter uma pessoa, tem que ter um sujeito que viveu e que contou a história. Tá certo? Então vamos lá. Vou passar um videozinho aqui para vocês, certo? Sobre algumas mulheres que fizeram e que fazem, né, a história permanecer viva dentro da nossa Vitória de Santo Antão. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Hoje é Dia da Mulher e nada mais justo do que a gente lembrar de mulheres vitorienses que marcaram e marcam a nossa história. Não é não? Que Mariana Malha é um ícone. A gente já sabe. E qual vitoriense nunca ouviu falar que ela se ofereceu para ir para a Guerra do Paraguai? Eu acho que é melhor não falar de guerra, né, minha gente? Mas a lista de mulheres vitorienses que nos orgulham é bem maior. Na política mesmo, tivemos mulheres ousadas, bem à frente do seu tempo. Tu sabia que Marta de Holanda, que foi a primeira vitoriense a votar, teve que pedir autorização ao presidente da República e o homem deu, vice? E tu não sabe da maior? 3 dias depois que Marta recebeu seu título de eleitora, nasceu Florianita, nossa primeira vereadora. Pensa na mulher desenrolada? Sempre defendeu a educação, os trabalhadores e até hoje, no auge dos seus 88 anos, ainda defende suas ideias. E aí, gostasse? Fica ligado que durante esse mês de março inteiro vai ter vídeo falando das mulheres arretadas de Vitória de Santo Antão. Fechou? E aí, gostaram do vídeo? Massa, não é? Esse vídeo foi uma homenagem que a prefeitura fez ao Dia Internacional da Mulher. E que se você seguir as redes sociais, você vai ver vários nomes, vários sujeitos históricos femininos dentro da Vitória de Santo Antão. Então, convido vocês aí, ó, a olharem direitinho, a se informarem sobre tudo o que está acontecendo e sobre quem é esses nomes históricos que marcaram a cidade de Vitória de Santo Antão. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Olha só, gostaram do vídeo? Vídeo massa, não é mesmo? Saber que nossa cidade, muitas pessoas fizeram e ainda fazem história, minha gente, é um orgulho danado, não é não? Vamos lá. Você também é um ser histórico. Enquanto isso constrói a sua história, faz da história das outras pessoas que estão à sua volta. Olha só, você é um sujeito histórico e você faz parte da história das outras pessoas também. Tá certo? Você pode até... E eu faço parte da história de quem? Você faz parte, sim, da história da sua família, da sua escola, da sua igreja, do seu bairro. Você é um sujeito histórico também. Nunca esqueça disso. Então, faça valer a pena. Mostre que você é um sujeito histórico que está aqui para marcar, se empenhando, estudando, crescendo e vencendo na vida. Tá certo? Vamos lá, que acho que tem mais. Vamos ver. Hora da atividade. Preparados?
Você vai pesquisar em livros ou até mesmo na internet nomes de pessoas, de indivíduos que fizeram história no seu bairro, na sua rua ou até mesmo na sua cidade. Quem são sujeitos históricos que marcaram, né, a minha rua, a minha cidade? Será que no meu bairro tem aquela pessoa bem antiga que tem que conta um monte de história, que ela faz parte da história de todo mundo? Será que tem? Então faça uma pesquisa aí no seu bairro, faça uma listinha de nomes de pessoas históricas que fazem aí, ó, fazem e acontece na história do seu bairro, tá bom? Desafio aí pra vocês. Ó, preste atenção, não vai deixar de fazer esse desafio, beleza? Vamos lá. Revisando a aula de hoje. Passei o desafio para vocês e coloquei aqui uma revisão do que a gente já viu. Vamos lá. Nós vimos o conceito do sujeito histórico, nós vimos o que é um sujeito histórico, tá? Vimos aí o conceito de sociedade e de sociedade versus indivíduo. A gente mostrou essa diferença, certo? Mostramos aqui alguns sujeitos que fizeram aí a história acontecer dentro do nosso Brasil, que marcaram a história. Vitorienses, pessoas de Vitória que fizeram história. Mostrei aqui o nome de 2, tá? E fica o desafio aí da atividade para vocês pesquisarem. Mulheres vitorienses que fizeram e ainda fazem história com o nosso videozinho da Vitória de Santo Antão. Então, esse foi o nosso resumão da nossa aula de hoje. Gostaram? Foi massa? É tão bom saber que a gente faz parte da história de uma pessoa e que ao mesmo tempo a gente está construindo a nossa história, não é? Então, ó, vai ficar aqui o desafio para vocês da atividade. Não esqueçam, se teve alguma dúvida, vai lá no canal do YouTube, volta a aula um pouquinho, preste atenção, assiste o vídeo, porque tá bem legal, você vai gostar, tá bom? E preste atenção sempre na aula, beleza? E é isso aí, minha gente, a gente vai ficando hoje por aqui, tá bom? Gostei imensamente de estar mais uma semana aqui com vocês. Não perde as próximas aulas, se cuida, preste atenção nas aulas do Vitória, do Ensino em Casa, preste atenção nas aulas dos professores lá na sala de aula, faça a sua história, tá bom? Então, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!